Seguindo com o Giro das 11, recebendo Denise Assis. Querida, seja bem-vinda. Bonita entrevista com a Cássia Bechara. Que bom ouvir uma Sim. integrante do MST. O MST sempre ilumina, eu fico sempre muito... É quase uma coisa assim, espiritual para mim, né? É tão importante para todos nós a posição que eles ocupam, doando 2 toneladas de alimentos. Você vê que o Banco Itaú não doou nada para Gaza até agora. Nem vai doar, né? Porque eu acho que a causa deles não está desse lado, né? Não está por aí, né? Se bobear não, vai tudo, o dinheiro vai tudo para Israel. Denise Assis, vamos falar um pouco dessa movimentação política aqui no Brasil, dos ajustes fiscais da vida. Queria que você falasse, você acabou de me dar uma bronca aqui no Zap, falou assim, a política econômica é do Lula, não é do Haddad, é do Lula, não é do... Ou é dos dois? Bateu muito mal no meu ouvido ouvir isso, entendeu? Porque é o seguinte, nós estamos reverberando o editorial do Globo, é isso? Nós vamos cohonestar a ideia de que a fala do Lula foi desastrada? É isso? Eu quero saber se a gente está nessa posição. Porque eu dei a entender que eu estaria... Não foi você. Deixa quieto. Opa, deixa tá bom. quieto. Vamos pular essa parte, porque nós estamos aqui para ir adelante. Né? Vamos adelante. Não, porque mas assim... eu não gostei e reagi na hora. Bom, enfim. Perfeito. Sobre essa questão fiscal, eu preciso te dizer que eu não vou ficar aqui desfiando questões técnicas. Primeiro, boa tarde à nossa comunidade, que eu não falei com os nossos amigos queridos. Aliás, mandar um beijo para Maria Inês, que eu encontrei num evento na FGV, que eu participei nesta semana, na quarta-feira, e ela estava lá, muito simpática, é colaboradora nossa, um amor de pessoa, e ficamos muito felizes de nos conhecermos pessoalmente. Mas a questão é a seguinte, não é técnica, não é de fundamento econômico. Quando você vê uma crise, entre aspas, na área econômica, em que corre o Armínio Fraga para a cena principal, para o proscênio, algo está errado aí. E não é a fala do Lula. A fala do Lula é a fala de quem, há um ano, no dia 30 de outubro, conquistou esse país para tirar do poder o fascismo. Um fascismo que gastou 3 bilhões e surrupiou a meta fiscal e chutou o balde para tentar se reeleger e perdeu uma eleição. Então, a política econômica não é do Haddad, a política econômica é do presidente Lula, que vive num país em que ainda 21 milhões de pessoas passam fome. E me irrita muito ver que nós estamos trazendo e reverberando as ideias mofadas e já revistas pelo próprio Washington, do Consenso de Washington de 1989, que é o que esses comentaristas seguem, a cartilha liberal nascida no Consenso de Washington em 1989, e que foi revista em 2004, porque quebrou a Grécia, quebrou a Espanha e quebrou a Argentina, porque era equivocada, não deu certo, a globalização foi um fracasso e gerou no mundo milhões de pobres. Nós vivemos num país de miseráveis. E quando Lula faz esse discurso, ele não está equivocado, não. Ele não está falando sem saber, não. Ele está dando um recado que já foi ouvido, já foi negociado hoje no Conselho de Coalizão e já estamos chegando a uma solução, porque o Haddad não é a autoridade desautorizada. Ninguém desautorizou o Haddad.
O Haddad não é autoridade, a autoridade é o Lula. O Haddad cumpre a política econômica do Lula e a obrigação do ministro Haddad perseguir a meta fiscal zero e a obrigação do seu Lula como presidente, que disse que cuidaria das pessoas deste país quando derrotou o fascismo, ele disse que cuidaria das pessoas e cabe a ele forçar a barra para que a verba que está cada vez mais na mão do Congresso possa ser manuseada por ele em favor dos desfavorecidos. Nós não podemos ignorar, ficarmos chorando, sabe, por isso, por aquilo, e ignorando que 78% de crianças no Morro do Alemão, do Rio de Janeiro, não têm o que comer. 21 milhões de pessoas passam fome no Brasil. E é obrigação do seu Haddad ministrar a política que foi direcionada pelo Lula. E o Lula fazer esse discurso, porque com esse discurso o Lula conseguiu baixar os juros do Banco Central. E aí vem o senhor Armínio dizer: olha, não fique dizendo bobagens, porque senão o Banco Central vai aumentar os juros. A política não é do Banco Central, a política não é do Haddad, a política quem faz é o Lula. E não vamos ter cuidado com a fala do Lula, nós vamos ter cuidado ao criticar a fala do Lula. Isto sim é que preciso ter cuidado, porque se nós formos seguir a cartilha do consenso de Washington, como os comentaristas lá daquele canal aberto, nós vamos continuar reverberando que nós precisamos de disciplina fiscal, de reordenamento das prioridades dos gastos públicos, dizer que a gente gasta mal, pelo amor de Deus, com funcionalismo público. Nós estamos precisando reorganizar um país que foi destruído. Isso as pessoas não falam. As pessoas pedem cuidado com a fala do Lula. Não, o Lula sabe o que fala, o Lula está reorganizando esse país e, para reconstruir esse país, ele precisa dos recursos que foram destinados da maneira mais eleitoreira possível, por exemplo, né, na medida 160. Por exemplo, a nossa querida colega Miriam Leitão, ela diz hoje no seu artigo que nós estamos em dificuldade porque houve a medida 160, que tirava recursos do ICMS. Ora, e por que ela não esperneou e denunciou que estava errado quando essa medida foi tomada? Porque agora, quando o Lula quer rearrumar, a medida estava errada lá no passado e o Lula está errado no presente. Vamos entender que é político, não é econômico. A opção política é para salvar o país, reconstruir e baixar o índice de desemprego, que o Lula já levou para 7,7%. Quando nós soubemos que, quando houve o golpe que essas pessoas apoiaram, o desemprego chegou na casa de 15%. E agora é a fala do Lula que está fora de lugar? É o ministro que está batendo de frente ou vice-versa com o governo? Não! O Haddad sabe exatamente por que ele estava desconfortável. É porque, ao mesmo tempo que ele tem que ser ministro do Lula, ele não pode também bater de frente com o mercado. E por que este mesmo mercado, que derruba a Bolsa e faz subir o dólar, não abre mão dos investimentos bilhardários, trilhardários no mercado financeiro, nos seus lucros? Né? Por que não gritaram quando o Bolsonaro gastou 3 bilhões acima do teto para dar para motorista de táxi que nem sequer tinha carteira, para
milionária de Miami que estava viajando e ganhou Bolsa Família? Onde é que estavam os colegas? Onde é que estava o seu Armínio Fraga, que não viu isso, que não veio fazer artigo e comentário no jornal? Precisou vir uma granfina, milionária, CEO do Santander da Espanha, para nos dizer como é que funciona? Isso é uma vergonha, seu Armínio Fraga. Isso é uma vergonha. Veio a CEO do Santander para dizer, escuta, calma, que quando o Brasil começar a crescer, e ele crescerá 3%, previsão dela, uma banqueira, tudo isso se arranja, porque a economia ela funciona assim, consome-se, o dinheiro circula e a meta fiscal é atingida. Então, vamos parar de reverberar o discurso do consenso de Washington, que pregava lá liberalização comercial, atração de investimentos diretos dos estrangeiros, privatização das estatais. Vocês sabiam que nós arrecadamos com as privatizações 91 bilhões? Vocês viram para onde foi esse dinheiro? Eu não sei, eu não vi. Eu não sei onde foi parar. Foi investido no Brasil? Gerou benefícios? Não. Foi pelo ralo. É como você vender seu carro e torrar a grana. É isso. Isso é que está errado. Não é o discurso do Lula. Vamos parar de dizer que o Lula tem que ter cuidado com o que fala, porque mexe aqui, mexe ali. Mexe no mercado financeiro, que tem que entender que vive num país miserável e tem que parar com essa ganância de lucros absurdos e trilhardários. Isso é que está errado, não é a fala do Lula. O Haddad, com certeza, vai perseguir a meta fiscal, porque é obrigação dele. Obrigação. Agora, quando o Lula disser, olha, não vai dar porque eu vou precisar para o PAC, o seu Haddad vai saber que ele vai ter que vasculhar todas as brechas de onde está escorregando esse dinheiro para cumprir a meta fiscal, mas não é papel dele definir meta. A meta, quem está preocupado e olhando é o Lula, porque ele tem obrigação com o que ele prometeu na campanha. Ele prometeu na campanha cuidar das pessoas, cuidar do país. E foi por isso que ele foi eleito. Então, nós não podemos fazer o discurso da fala desastrada. Sem discurso de fala desastrada. Olha, Denise aqui, botando para quebrar aqui, o pessoal está dizendo, olha, Maria de Lourdes Ogliari, concordo plenamente com a Denise. Edson Antunes, Denise está certíssimo, o dinheiro público é para atender os pobres, os projetos sociais e não os ricos que ficam subsidiados pelo Estado. Você viu a coletiva do Haddad ontem? Vi. Viu? E o que você achou? Não, ele estava desconfortável, porque ele fica entre a cruz e a caldeirinha. Ele está sendo cobrado por esses gananciosos horrorosos, essa elite orgânica, como dizia o Dreyfus, só para lembrar de Dreyfus aqui, e que não abre mão de 1 centavo de lucro. E, ao mesmo tempo, ele sabe que ele tem um programa social a cumprir para o presidente Lula. Agora, ele revelou coisas ali impressionantes, né, naquela coletiva. Aliás, eu gostei muito da fala dele, porque ele disse para a gente o que ele estava discutindo com o presidente Lula naquele momento. Sim, ele foi muito claro, transparente, e é isso mesmo. Um puxa para lá, outro puxa para cá. O presidente precisa gastar. O presidente prometeu ao país que ia cuidar dessas pessoas e reconstruir os programas sociais. Agora, como que ele vai reconstruir os programas sociais sem dinheiro? E nós vamos abrir mão do dinheiro investido no social para continuar bancando o mercado financeiro, os investimentos milionários? É isso? Você sacou o escândalo da medida judicial que manda devolver para Souza Cruz
4,8 bilhões. Bilhões. É isso. É um não escândalo. paga o imposto, faz uma manobra que o dinheiro vai para a Receita e volta para a empresa que não desembolsou. Né? Então, assim. E o Haddad disse que está cheio de coisas. A Souza Cruz é só uma. Quando ele diz que está perseguindo a meta fiscal, ele está fazendo o seu dever de casa de tapar os buracos do dique. Agora, cabe ao Lula, sim, dizer que vai continuar com seus programas sociais. Agora, não nos cabe ficar reverberando o editorial do Globo, por exemplo, de hoje, que começa dizendo que amanhã o mercado amanhecerá num clima de dúvida. Dane-se o mercado. A dúvida é a mãe que pergunta: será que amanhã o meu filho vai comer? Essa é a dúvida que tem que nos dizer respeito. Não é a dúvida do trilhardário, se o dólar vai subir ou descer. Ô, Denise, você sabe muito bem, né, que quando acontece esses episódios e que a imprensa adora fazer isso, né? Pega a fala do Lula e fala: olha que absurdo, né? No cenário internacional, o entorno do Lula fica correndo que nem barata tonta, você sabe disso, né? Porque eles se abalam com o que diz a mídia, porque eles vivem na Globo News, porque eu já ouvi de ministro do Lula dizer que não iria falar mais para o 247, porque não ia falar para convertido. Sendo que esses ministros têm que se atentar para o detalhe que o nosso público aqui é altamente qualificado, tem opinião, é formador de opinião, e que se amanhã ele se aborrecer com esses que não vêm falar para ele muda o voto para uma terceira via ou para uma esquerda mais radical. Então, esses ministros é que têm que prestar atenção para não falar bobagem. Então, assim, eles se abalam, eles ficam nervosos, eles ficam inseguros, eles só querem sair na grande mídia. Isso vai acabar mal. Denise, estou adorando ser bravo. Dá um sorriso para a gente agora, vai, Denise. Eu ouvi aquela frase e fiquei aqui louca para entrar, para desopilar, porque não deu para engolir. Quer dizer, fazer discurso neoliberal no Giro das 11 é dose. A Denise assiste. Denise, fale agora ou cale-se para sempre. Você quer falar mais alguma coisa do fiscal? Porque senão eu vou para o Conselho de Segurança. Olha, eu quero sim. Eu quero dizer que os comentaristas ontem e hoje no jornal já está registrado que o Lula está aumentando o déficit, dando essa margem, né, de 0,5% na meta fiscal para gastar com a eleição do ano que vem. Eu queria perguntar para esse povo se eles sabem quem foi eleito no Brasil, porque eles ficaram mal acostumados com aquele dantesco que estava aí no governo passado. Ele, sim, pegou dinheiro público para investir em eleição. É muito desonesto esse tipo de comentário. Sabe, em se tratando de Luiz Inácio Lula da Silva, eu queria dizer que eu estou perplexa com esse comentário desairoso, desrespeitoso com a política e o programa do Lula. Está aí, perfeitamente. A Denise até respirou para concluir aqui. Não, concordo. Eu não tinha dado nem tempo de eu aferir essa tese nova agora, quer dizer, 0,5%. Que para a eleição municipal. É para a eleição municipal. Olha, o Haddad sempre destaca, porque assim, eu respeito demais o Fernando Haddad, porque ele é muito. Ele está levando muito a sério esse negócio. Sim, seríssimo. E é difícil para ele, porque ele tem que ver realmente questões de ordem ali, técnicas, fiscais e tudo mais, mas o objetivo dele é justamente converge com o do Lula, quer dizer, justiça social. Está afinado, não adianta fazer futrica, eles são afinados, um manda, são afinados. Faz exatamente. Persegue
E assim, ele sempre destaca, quer dizer, só o Bolsonaro em 2022 foram 300 bilhões assim jogados no lixo para tentar reeleger. O Lula disse isso 300, hoje. Né? Eu estou falando em 3, foram 300. Não, foi 300 bilhões. O Lula falou isso hoje no café com o presidente lá, e ele ainda trollou o Bolsonaro. Falou, perdeu, nunca imaginou que ia perder, porque botou todo o dinheiro, né? Que existia. Ele achou que ali. estava comprado, a eleição estava comprada. Hoje ele o Lula nunca imaginou que fosse perder. Isso, e ficou chorando em casa. O Lula falou, ficou chorando em casa. O Bolsonaro deve estar puto agora, essa hora. Então, assim, não venham medir esse governo pela régua do governo anterior, porque não é isso. O Lula não precisa comprar a eleição. O Lula tem voto, tem apoio. E ele sempre jogou, ele sim, dentro das regras do Tribunal Superior Eleitoral. E no governo anterior, a mídia não estava preocupada com déficit. Não estava, pois eu não costumo citar colega, mas hoje eu tive que citar, porque ela estava indignada, dizendo, nossa, mas a medida 160 já vai ser reformulada, e por que ela não brigou contra a medida 160, que retirava ICMS do montante que o governo dispunha para gastar? Né? Quer dizer, ficaram quietinhos, esperando o desfecho, e agora cobram cada centavo? Está errado isso, Conde. Vamos trazer aqui, olha, a Maria de Lourdes Ogliari mais uma vez. Uhul, viva Denise, Roberta Graff. Salve grandes, Denise e Gustavo, só para contribuir, abraços democráticos, querida Roberta Graff, um beijo para você. Denise, o chanceler Mauro Vieira fez um discurso muito forte e que fiquei muito feliz com a coragem dele ali no Conselho de Segurança. Pode ser que alguma coisa possa sair ainda dessa última reunião presidida pelo Brasil. Fala um pouquinho para a gente sobre essa dimensão. Como é que você está vendo? Respira. Vamos mudar o clima. Então, Conde, eu quis falar do Conselho de Segurança porque eu percebi que este dia de hoje, da maior importância, não foi devidamente tratado pela nossa mídia. Quer dizer, eu vi assim, en passant também, mas esse é um dia histórico em que o Brasil fecha um ciclo grandioso e vitorioso de participação num conselho onde ele sempre quis estar. O Lula sempre reivindicou duas coisas. Uma, a mudança do Conselho de Segurança, e a gente não entendia bem o que ele está mexendo nisso, o que tem disso, o que ele entende disso. E a gente, quando alguém diz vamos ter cuidado com as palavras do Lula, agora eu digo vamos ouvir as palavras do Lula com mais atenção, porque quando ele dizia vamos mudar o Conselho de Segurança da ONU, era exatamente isso, era tirar o privilégio desses 5 superpoderosos do pós-guerra, que já foi há 90 anos, né? E que continuam com esse privilégio de poder vetar decisões que salvam vidas, e vamos nivelar todo mundo. Se estamos todos participando de um Conselho de Segurança, vamos dar chance para todos terem o mesmo voto e pensar igual. E em não fazendo isso, o Brasil apresentou a 4ª resolução, com uma sugestão maravilhosa de paralisação humanitária, tirando aquelas palavras que os estadunidenses não queriam, né, de cessar fogo, e conseguiu 12 votos em 19. Foi um feito histórico. Só um instantinho que eu falei demais. Toma água, Denise. Denise tomando música para Denise tomar água. Denise.
Então, Queridíssima. Não, foi 12 votos sim em 15, viu? Não foi em 19. 12 em 15, 4 abstenções, é isso mesmo. Enfim, e o Brasil conseguiu um feito, porque foi quase uma unanimidade, não fossem os espíritos de porcos lá vetar, a gente teria tido um respiro para essa população perseguida e massacrada. Aliás, eu quero dizer que a sensibilidade do nosso mercado financeiro é tão grande para com os nossos pobres 21 milhões, quanto pelas crianças que estão sendo esmagadas nos escombros, porque ninguém arreda um dedinho para enviar a ajuda humanitária que o MST está mandando. Pois é, não vi bancos brasileiros, Não, entidades. Aliás, não vi ninguém na rua no Brasil gritando contra esse absurdo, né? Está todo mundo muito calminho, muito quietinho, e nem sequer os partidos se engajaram numa luta em que ninguém percebe, Conde. Pode não haver amanhã. Os estadunidenses estão estudando uma bomba atômica que eles dizem que é para acertar os subterrâneos e tirar só os reféns. Vamos matar com uma bomba atômica, que são os refenzinhos, tá bom? Matar o Hamas e tirar os reféns. Primeiro, alguém precisa me explicar como é que você destrói um subsolo onde estão o Hamas e os reféns, e os reféns vão sobrar inteiro. Não vão, né? Eles vão destruir reféns, Hamas, crianças, mães. 40% daquela população é de mulheres e crianças. Então, eu queria dizer, para fechar aquele raciocínio que eu estava fazendo, que a passagem do Brasil, essa coincidência de Brasil com a guerra na faixa de Gaza, foi uma coincidência para colocar em destaque e nos ensinar didaticamente na prática, infelizmente, com muita força e dor, que essa mudança do Conselho de Segurança é necessária, que o Brasil é um grande negociador, que o Brasil é respeitadíssimo na sua diplomacia, que está coroada de êxito, e que nós vamos fechar esse um mês de Conselho de Segurança com louvor, apesar de a gente não trazer não conseguimos ainda. Desculpa, Denise, você trazer apesar da gente não trazer os brasileiros de Gaza, né? Isso. Essa situação realmente tá muito difícil. Está angustiante. Está angustiante, porque o Brasil pôde repatriar 1.500 brasileiros de Israel, 1.400 e pouco, quase 1.500. Com total segurança. E nenhum brasileiro de Gaza. Quer dizer, isso mostra como Israel é esse menininho mimado. É intransigente. Intransigente. Porque quem impediu, no início, esses canais abertos e fechados aí, começaram a dizer que era o Egito que estava impedindo que eles fossem repatriados. Não é. É Israel que quer vistoriar cada caixinha de remédio para ver se tem Hamas lá dentro, né? E eles ficam reverberando um discurso altamente fake news para dizer que o Hamas está no subsolo de cada hospital, de cada escola, para justificar a limpeza étnica de jogar bomba nos lugares onde estão os civis doentes, feridos, massacrados, mutilados. Então, é um cenário de devastação. E eu queria dizer que essa fala do Mauro Vieira, do nosso chanceler, é muito boa, né? Porque ele falou: temos os meios. Não vou. A Denise fica comovida, eu também fico. Quer dizer, está todo mundo adoecendo com essa história aí, né? Aliás, repetidamente, vergonhosamente. Ele usou a palavra vergonha também. Denise,
Obrigado, querida. Você deu um show hoje aqui. Sempre Imagina, importante te eu ouvir. tenho um show de mau humor, Um mas é show de porque indignação devida. indignação, sim, sim. Isso Absolutamente sempre. devida. Que o dia que a indignação parar de me mover, eu paro de participar. Que é isso que nos move, é isso que nos leva a pensar um Brasil melhor. Eu estou com Lula. Ele Claro. se indigna e eu também. Um Denise beijo Assis. para você, Beijo. para o nosso público.
Maíra Goulart, querida, chegando aqui para conversar com a gente. Seja bem-vinda, querida Maíra. Olha, eu vou começar pedindo para você falar um pouco sobre a sua visão, leitura desse genocídio em curso ao vivo, em TV, a cores, para o mundo todo. E essa, na verdade, um processo de virada de opinião pública internacional muito forte pró-Palestina, né? Como é que você está vendo isso? Seja bem-vinda. Saudade de você. Pode ativar aí o seu microfone. Oi, gente. Bom dia a todo mundo. É um prazer sempre estar conversando aqui com você. Quero reforçar que essa temática internacional não é meu objeto de estudo. Então, eu vou falar como uma cidadã, como uma pessoa que sou uma cidadã. Acho interessante a virada da opinião pública. Acho que essa opinião pública aparentemente favorável a Israel, ela é muito motivada por um compromisso muito grande dos judeus em cultivar a opinião pública mundial favorável a eles. E acho que isso é um bom ensinamento, né, para outras temáticas que queiram, que precisem desse mesmo grau de aceitamento, de aceitação, né? E isso me chamou a atenção uma conversa que eu estava tendo outro dia com alguém que eu não me lembro, em que a pessoa perguntou assim: você já reparou que todo ano sai um filme muito bem cotado sobre a Segunda Guerra Mundial? Eu falei, sim, isso é verdade. E ela, e quantos saem sobre a escravidão? A escravidão também foi um holocausto, né? Então eu acho muito difícil comentar essa temática sem chamar atenção para os outros holocaustos e para como que a situação dramática do povo israelense tem que ser posta em perspectiva com outros dramas. E o que acontece hoje, perpetrado por Israel com os israelenses, que não tem envolvimento particular com nenhum movimento político, que é a grande maioria dos israelenses, é um ato deliberado de genocídio. Você cortar as rotas de abastecimento de bebida, de água, né, e de comida para uma determinada região é um crime de guerra, né? Se a gente for pensar no que o direito na guerra ele é algo que remonta à Idade Média, desde a Idade Média os povos europeus têm pactos para que durante a guerra algumas garantias sejam estabelecidas, sobretudo no tocante aos civis. É interessante que eu, durante um tempo, eu estudei um autor que chama Carl Schmitt, que no caso depois ele virou um nazista, mas ele não era, não foi durante toda a sua produção. E ele tem uma produção sobre relações internacionais, surge da época que eu estudava relações internacionais, em que ele fala disso, né? Ele fala como os povos europeus, eles pactuavam esse conjunto de regras para disputas e conflitos entre eles, mas que quando esses conflitos envolviam povos de fora da Europa, eles esqueciam completamente essas garantias, né, e esse respeito à legitimidade do outro enquanto ator político. Quando eles travavam batalhas fora da Europa, eram guerras de aniquilação, em que tudo era válido. Isso me lembra um pouco a relação que está sendo travada entre não só Israel, mas os Estados Unidos, enquanto apoiadores estruturais desse movimento, e os civis palestinos. Pois é, uma situação que a gente continua aqui numa expectativa quase sempre frustrada e frustrante de que Israel possa respeitar algum tipo de recomendação. A ONU recomendou, né? Não fez a resolução, mas fez uma recomendação de que é preciso fazer um corredor ali, uma pausa humanitária. Quer dizer, nem pediu cessar-fogo, pediu uma pausa para pelo menos algumas pessoas serem resgatadas ali.
Maíra Goulart, agora com relação ao governo brasileiro, o governo brasileiro tem se portado muitíssimo bem com relação a essa questão, né? Eu vou até pedir para a gente entrar, daqui a pouco a gente vai falar da pesquisa Quest, você quer falar um pouquinho sobre isso, mas o Aldo Fornazieri pediu aqui, falou, a esquerda precisa fazer uma grande manifestação no Brasil, né, para não ficar atrás de Londres, de Nova York, de Paris, as grandes cidades do mundo todo, apoiando o povo palestino. O Brasil fez manifestações mais pequenas ainda, né? No Rio de Janeiro também teve algumas aí, né? Talvez porque aqui, né, a gente está lidando com o nosso próprio genocídio cotidiano do povo Sim. negro favelado, e agora não só o favelado, o povo negro que vive sob o controle das áreas de milícia, que sofrem genocídios cotidianos. Isso está mobilizando muito aqui no Rio de Janeiro. A gente se surpreende com uma milícia cada vez mais pujante e cada vez mais capaz de determinar o cotidiano das pessoas. Então, talvez isso faça com que a nossa reação seja menos ágil do que a dos londrinos, que não estão lidando com esse cotidiano. Com outro genocídio. Então, tá aqui, já a Maíra já botou um novo conceito, que eu vou incorporar também, contra todos os genocídios, né? Contra o genocídio do povo preto das comunidades da periferia no Brasil, contra os indígenas, né? Yanomami, e também contra aqueles que não podem financiar, todos aqueles que não podem financiar uma indústria de filmes a seu favor, né? Claro. Claro, perfeito. Maíra Goulart, você chamou atenção para a pesquisa Quest, deixa eu colocar aqui na tela. Tem pergunta sobre Israel, eu até ia fazer esse link. Você quer fazer um link? A questão internacional, a questão contextual, né? Qual é a questão conjuntural que mais apareceu na espontânea foi a questão de Israel. E é uma avaliação positiva do governo em relação a ela. Perfeitamente. É claro que, como toda pergunta espontânea, o retorno é baixo, né? São só 6 pontos percentuais. Mas é a primeira. Agora, deixa eu te perguntar, vamos ver no geral, não sei se vai dar para ir nos detalhes, mas fica à vontade para me indicar qual lâmina que você quer mostrar. Mas agora eu quero te perguntar, o governo, a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, teve uma queda. Suave declínio. O Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, destacou que tem uma questão na economia, né, que está pegando. Como é que você viu essa oscilação aqui, dessa avaliação da população brasileira? Governar, né? Governar é uma coisa que prejudica a aprovação. Dá trabalho, né? Dá trabalho, não atinge, não contempla a todos. Foi um período, esse período que foi avaliado pela Quest, 19 a 22, foi um período em que o presidente, que é a grande figura, isso mostra para mim muito a centralidade do Lula, né? É um período que o Lula estava fora, ele estava em virtude da cirurgia dele, ele apareceu pouco. Como a gente precisa do Lula para ter essa conexão com o cidadão comum. Então, essa minha leitura ela é não tão ortodoxa. Maíra, desculpa te interromper. Eu não sei se é o meu sinal que está um pouco fraco ou o seu. Nós não entendemos o que você disse. Eu peço para o público até confirmar aqui ou não. Deixa eu ver se estabilizou. Eu estou vendo você um pouquinho congelada. Ai, meu Deus. Você me escuta bem? Eu te escuto perfeitamente e te vejo bem. Acho que deu uma oscilação no seu sinal. Não Mas sei se. tá? Acho que se você reentrar, estabiliza. Você quer fazer isso? Vamos fazer? Posso fazer isso, mas eu tô hoje. Agora já estabilizou. Já estabilizou. Ela saiu e vai voltar. Já tinha estabilizado. Coisas das redes e coisas da internet, tá, gente? Eu peço desculpas aqui, mas isso faz. Ossos do ofício, né? Faz ossos do ofício. Faz parte a gente ter, às vezes, uma queda de sinal e aí a gente restabelece imediatamente. Tá aqui, gente, Maíra, de novo. Quando eu tô em casa, fica a internet ruim. Não, já tinha estabilizado. São oscilações normais. Então, vamos lá. Gente. Pode retomar do ponto que você estava falando. Acho que inicia de novo, porque a gente perdeu.
Eu tudo que você acho falou. muito relevante a análise do Felipe Nunes, e a minha análise é complementar. Ele salienta uma dimensão, eu vou salientar outra, que é a centralidade da figura do Lula nessa frente ampla que ele governa. Porque esse período em que esse suave declínio se acentua é o período em que o Lula esteve fora dos holofotes, em virtude da operação que ele fez. Então, a meu ver, esse suave declínio mostra o quão central são as aparições do Lula. Como que a figura dele é ainda o elemento chave nessa frente ampla. Esse é o ponto central para você. Não é um ponto central, é um ponto complementar à análise do Felipe Nunes, que é basicamente aquilo que eu falei primeiramente. Governar desagrada, é complicado, em reta final de aprovação de orçamento no governo. É um momento de ajustes, né? Momento de ajustar muita coisa. Qual outros pontos que você destacaria? Acho que tem alguns por exemplo, pontos que eu acho. Assim, eu só ia dar o exemplo da questão da Frente Amplíssima e do Lula, por exemplo, indicar para a Caixa Econômica um correligionário do Arthur Lira, dentre outras coisas, entendeu? Dessas concessões que ele faz. Sobre isso, meu comentário nunca tivemos um negociador e um articulador político tão eficaz quanto Arthur Lira. Porque eu não consigo nem comprar remédio na farmácia com a rapidez em que ele, uma vez tendo sido concedido a presidência da Caixa, ele aprovou o projeto de lei de interesse do governo. Não demorou 1h30 de separação. 1h30 a farmácia ainda não entregou aqui na minha casa. Então, assim, nós estamos diante de alguém que, cumpre o que promete, 2, é um grande articulador. Então, antes de rifarmos e colocarmos eles como inimigo número 1, eu acho que o governo tem que usufruir da possibilidade de ter um articulador dessa natureza. Isso tem que ser algo levado em conta nos cálculos que o governo está fazendo. Usar esse articulador. Porque se não for, na ausência dele, essa movimentação de Congresso fragmentado, são 513 deputados, cada um senhor do seu próprio destino. Partidos cada vez mais funcionando como distribuidores de recursos, agenciadores de recursos. Então, você ter um negociador como Arthur Lira é algo que facilita. Então, assim, diferentemente da maioria das pessoas que fica, que eu acho muito difícil fazer normatividades descoladas do real. Temos Arthur Lira. Usemos Arthur Lira. Você não pode... Tudo bem, idealizar não é proibido, mas também lidar com o real não é proibido, né? Mayra Goulart e o Lula é muito eficiente. Inclusive, eu acho que, assim, você falou da rapidez... É o que o governo precisa fazer. Pois é. Eu acho que essa é uma diferença do Lula, quando a esquerda não entende muito bem a movimentação do Lula, é que ele não tem preconceito, né? Para o bem ou para o mal. Ele não tem privilégio. Ele vai conversar, né, com lideranças. E agora, o que me impressionou é que o Lula ele postergou esse ajuste, né? E ele tem feito sempre isso com o Arthur Lira. Ele sempre demora muito para atender. Vamos lembrar das trocas nos ministérios. E o Arthur Lira devolve assim, papum. A votação, e não é uma votação pouca, de margem de 300 votos, o que realmente é impressionante. Tem que ter esse cuidado, né? Quer dizer, eu acho que o Lula está conduzindo. Você acha que o Lula está conduzindo bem esse processo? Eu acho que ele está conduzindo, não é que ele não tenha preconceitos, é que ele, assim como qualquer governante eleito e que queira aprovar uma agenda, tem que suspender os seus preconceitos. Maquiavel nos diz isso, né? Maquiavel, eu sei que nesse momento eu estou sendo muito didática, mas o Maquiavel, quando ele fala que o bom príncipe não é um bom homem, um bom cidadão, ele está dizendo que aquele que governa não pode ter os mesmos pruídos, os mesmos preconceitos, os mesmos princípios que um cidadão comum tem. Porque aquele que governa tem uma responsabilidade que o cidadão comum não tem.
Eu acho que o Lula é um bom exemplo disso. Eu vou ver se volto a escrever um artigo assim, falar do caráter polifônico da governança do Lula, como o Bakhtin em Dostoiévski, né? Quer dizer, é polifonia. O Lula se coloca na posição de vários atores, porque ele lida e ele cresceu politicamente ouvindo muita gente e enunciando muitas coisas que são operadas ali na coletividade. Eu vou provocar a Maíra um pouquinho, porque a Kátia está dizendo aqui: discordo completamente, porque Lira não é um articulador no bom sentido da palavra. Você acha que dá para fazer essa diferenciação? Quer dizer, um bom articulador, um mau articulador? O Lira entrega, a rigor, o que lhe é requisitado. O que você responderia para a Kátia? Vamos fazer em linguagem, né? Essa oposição bom, mal com U não é útil para analisar o que a gente está querendo analisar aqui, que é a capacidade de cumprir acordos, né? Cumprir pactos. Talvez seja melhor a ideia de bem e faz uma coisa bem, faz uma coisa mal, com L, né? Que é uma mensuração mais objetiva sobre a performance de um ator e não sobre a sua moralidade. Então a gente não está trabalhando na chave bom-mal, e sim bem e mal, com L, se ele performa bem ou mal. E ele está performando bem, ele está entregando aquilo que ele promete. Ele cobra um preço, quando você paga esse preço, ele entrega. Isso é uma ferramenta muito útil para quem quer fazer passar uma agenda. E a rigor é uma ferramenta do mundo democrático. Perfeito. Enganado? O Arthur Lira não é uma imposição antidemocrática. Ele foi democraticamente eleito e os parlamentares que ele aparece como grande artífice, né? Os parlamentares que ele arregimenta também foram democraticamente eleitos por pessoas, isso aqui talvez seja o mais doloroso, que sabem o que estão fazendo. Essa ideia de que as classes populares, que o outro, né? Esse outro que não sabe o que faz, que vota errado, esse outro não existe. As pessoas sabem o que fazem e votam conscientemente, ainda que a gente não concorde com elas. E lembrar que na aprovação da taxação das offshores e dos super ricos, né, que foi encaminhada ali depois da nomeação para a Caixa Econômica Federal, o Republicanos deu 90% dos votos para o governo. Deu mais do que o União Brasil. Deu mais do que a União Brasil. Deu mais do que a União Brasil, que está desde o início na configuração dos ministérios, um dos primeiros partidos a ser incorporados. Então, assim, essa questão de bolsonarismo, não bolsonarismo, isso serve para alguns deputados. Para a grande maioria, o que está articulando é esse pragmatismo político, não ideológico, fisiológico, que está organizando o Congresso. A minha piadinha, assim que saiu a tributação das grandes fortunas, que é uma coisa que a gente esperou anos e anos e anos e nunca ninguém conseguiu passar, gente, dá logo um ministério importante para Arthur Lira e vamos passar o fim da propriedade privada. Vamos passar. O fim do quê? Da propriedade privada. Como assim, o fim da propriedade privada? É o comunismo. O fim da propriedade privada é o comunismo. A gente dá um ministério importante para Arthur Lira. Importante. Ele passaria até isso, né, Maíra? E a gente faz assim, fim da propriedade privada. É verdade esse bilhete. E vai passar. Tem que Eu aproveitar. acho que tem que usar esse articulador para passar coisas. É uma piada, mas esse é meu ponto. É que a gente tem que aproveitar esse articulador para passar os elementos importantes da agenda. Não vamos lotear coisas e pedir algo em troca que não seja muito contundente. Não estou dizendo que o que foi, porque a taxação de grandes fortunas é algo importante. Mas vamos aproveitar que existe esse articulador e vamos utilizá-lo como nossa bala de prata. Maíra Goulart, aqui no Giro das 11, a gente está encaminhando aqui para o último bloco. O Tia está dizendo aqui o seguinte: lembrem de homenagear o Saci Pererê. Hoje, seu dia, que ele deu um fim às guerras e com seu furacão suma com Netanyahu e Zelensky abraçadinhos com Biden. Olha só que bonitinho. Adorei. Dá uma charge isso aqui, hein? Alô, Miguel Paiva. Maravilhoso. Ô Maíra, sobre essa polêmica, não polêmica, falsa polêmica, questão fiscal, Haddad e Lula, eu quero te ouvir um pouquinho. O que você acho pode muito dizer? interessante esse tema, porque eu acho que isso é um governo. Temos um governo. E um governo é algo que inclui pontos de vista distintos.
que são capazes de existir sem se implodir. Eu não concordo que o Haddad tenha sido desrespeitoso com o Lula, nem Lula desrespeitoso com o Haddad. Acho que o Haddad, sim, foi um pouco desrespeitoso com os jornalistas. Acho que o PT tem um problema de comunicação que é, de alguma maneira, mitigado pelo fato de ter a maior liderança política da história recente, que é o Lula, o melhor comunicador da história recente. Como a gente tem um gênio, essa fragilidade constitutiva em termos de comunicação passa, não nos prejudica de modo quanto mais, mas isso precisa ser melhor resolvido. O que não nos exima de elogiar esse jogo. É um jogo muito interessante, em que você tem atraindo o mercado e passando confiança para o mercado, e outro que, por ter uma popularidade sólida em termos de classes populares, que era o que eu ia comentar sobre a pesquisa, ele se permite, né, adotar uma postura mais crítica em relação ao mercado. O que eu ia falar da pesquisa é que a gente tem esse suave declínio da popularidade do governo, mas a gente continua tendo as mesmas estratificações socioeconômicas, né? A mesma clivagem socioeconômica, que é o PT, o governo, mais bem avaliado entre quem tem ensino fundamental, uma diferença bem grande de quem tem ensino fundamental para quem tem ensino superior, de 63 para 44 de aprovação. Nós temos uma diferença muito grande, até maior, quando a gente pega a renda. Nós temos de 63 a avaliação para quem ganha até 2 salários mínimos de avaliação positiva e de 41 de avaliação positiva para quem tem mais de 5 salários mínimos mensais. É uma diferença de menos 22 pontos percentuais, que aí o que eu achei interessante em termos anedóticos. É maior do que a diferença de aprovação quando a gente compara católicos e evangélicos. Isso é para aqueles que acham que o inimigo é o evangélico, que o problema está nos evangélicos. Muitos nós da esquerda achamos isso. A diferença entre católicos e evangélicos é menor, em termos de aprovação do governo, do que as diferenças entre pobres e ricos. Então, o nosso problema... O Lula ele dialoga relativamente bem com os evangélicos, até porque eu acho que a gente enquadra mal, né, o fenômeno, né? Porque os evangélicos são as classes... Exato. Falar mal de evangélico é falar mal de gente pobre. Enquanto a gente achar que existe uma epistemologia da pobreza que é refratária aos conteúdos progressistas, nós não vamos a nenhum lugar. A gente vai continuar nessa posição de superioridade moral que estivemos durante o iluminismo e que criticamos em todas as nossas teorias decolonial, pós-colonial, mas que acabamos incorrendo no mesmo erro quando a gente se refere aos evangélicos e às classes populares hoje. Aquelas que elegem parlamentares do patamar de Arthur Lira, aquelas que elegem os seus representantes religiosos no parlamento. A gente tem que entender que essa é a linguagem da democracia e se adaptar a ela. Maíra Goulart aqui no Giro das 11, a gente chegou aqui no final da nossa edição do Giro. Deixa eu ver se tem alguma informação urgente aqui para atualizar com vocês. Bom, pacote de segurança para o Rio de Janeiro está sendo levado por Lula. Achei sensacional a fala do Lula de: no meu governo não vai ter GLO. Até que enfim, alguém botou os pingos nos is. Não é legal. Esse modelo de intervenção não é bom. Ele só serve para usar mais violência contra as classes populares. Perfeitamente. Olha, continuem com a nossa programação. Obrigado a presença de todos aqui no Giro das 11. Vamos continuar aqui fazendo jornalismo ao longo do dia. Obrigado, Maíra Goulart. Super beijo para você. Eu que agradeço, querido. Sempre bom. A gente está de volta amanhã. Desculpa a coisa da internet. Perdão. Não, já foi tranquilo. Ossos do ofício. Semana que vem a Maíra está de volta aqui conosco e amanhã a gente está aqui mais uma vez para trazer melhor análise da informação e das notícias no mundo e no Brasil. Obrigado, gente. Valeu!